Você já percebeu? Não importa o quão profundamente estudemos o universo, há uma teoria que domina consistentemente nossa compreensão de sua origem: a teoria do Big Bang. Mas é possível que a teoria do Big Bang seja apenas um fragmento da história da origem do universo? E se por trás do universo em que vivemos, houver uma contraparte espelhada, um universo companheiro onde o tempo flui para trás? Imagine, o universo não é um evento único, mas é composto por dois universos que são imagens espelhadas um do outro. No mesmo instante, esses dois universos nasceram juntos, mas suas direções de tempo são completamente opostas. À medida que o tempo flui para frente em nosso universo, outro universo também está fluindo para trás, carregando uma impressão reversa do mundo que conhecemos. Esta hipótese desafia o modelo cósmico tradicional, mas sua simplicidade pode nos fornecer respostas para perguntas que intrigam os cientistas há anos. Por exemplo, por que o universo é tão uniforme em escala macroscópica? Por que o tempo sempre parece fluir em uma direção? Talvez a existência desta imagem espelhada também possa ser a chave para finalmente resolver o mistério da matéria escura. Imagine, o ponto de partida do universo não foi apenas o Big Bang, foi na verdade uma fronteira, um limiar que separa dois universos simétricos. No universo que habitamos, as partículas seguem as leis físicas com as quais estamos familiarizados, governando tudo. Mas no outro universo todas as leis da física são invertidas. Esta hipótese aparentemente de ficção científica não é sem fundamento. Suas raízes estão em um princípio fundamental da física, a simetria CPT. De acordo com este princípio, as partículas exibem simetria sob o espelhamento de carga, C, paridade, P, inversão espacial, e tempo, de T. Simetria significa que cada partícula tem sua versão espelhada. Se esta teoria se mantiver, ela pode nos fornecer a resposta para o mistério da matéria escura. Para verificar esta hipótese, os cientistas estudaram os padrões gravitacionais na Via Láctea e as diferenças sutis na radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Na verdade, a origem de tudo isso pode ser rastreada até o início da década de 1980. Naquela época, os cientistas propuseram uma teoria totalmente nova na tentativa de responder a dois problemas centrais que os intrigavam há muito tempo na cosmologia: o problema do horizonte e o problema da planicidade. Primeiro, imagine que o universo não é um vácuo sem fim, mas mais como um balão em expansão. Este balão era muito pequeno no universo primitivo, nem de longe tão vasto como é hoje. Mas em seu processo de expansão, ele manteve uma uniformidade surpreendente. Essa suposição levanta uma questão: por que regiões do universo separadas por bilhões de anos-luz parecem tão semelhantes? Este é o cerne do problema do horizonte. Quando observamos partículas em extremidades opostas do universo, sua temperatura e estrutura são quase idênticas. Mas, de acordo com as leis da física, elas não poderiam ter interagido ou trocado informações de forma alguma. Para resolver este dilema, em 1981, os cientistas propuseram a teoria da inflação. Esta teoria sustenta que, em um período extremamente curto após o Big Bang, o universo passou por uma fase de expansão exponencial. A velocidade da expansão do universo foi tão rápida que regiões que antes estavam em contato foram instantaneamente separadas, formando finalmente o universo uniforme que vemos hoje. Assim, a teoria da inflação não apenas explicou o problema do horizonte, mas também forneceu uma resposta para a planicidade do universo. Em seguida, precisamos nos concentrar em como a inflação resolve o problema da planicidade do universo. De acordo com a relatividade geral de Einstein, a geometria do universo está intimamente relacionada à sua densidade de matéria. Se a densidade do universo estiver exatamente em um certo valor crítico, então sua estrutura espacial exibirá a forma plana com a qual estamos familiarizados. E a teoria da inflação, ao esticar o próprio espaço-tempo, eliminou qualquer curvatura do estado inicial, fazendo com que o universo parecesse quase perfeitamente plano em grande escala. Ainda mais surpreendente, durante o processo de inflação, as minúsculas flutuações quânticas no universo, aquelas ondas quase imperceptíveis na escala subatômica, foram rapidamente esticadas para uma escala cósmica.
Essas pequenas variações se espalharam por todo o universo e, com o tempo, evoluíram gradualmente para as galáxias, estrelas e outros corpos celestes que vemos hoje. Em outras palavras, essas perturbações quase imperceptíveis na verdade se tornaram a base de todas as estruturas do universo. Após o fim da expansão do universo, essas diferenças iniciais de densidade começaram a deixar uma marca profunda no cosmos. Regiões com maior densidade atraíram mais matéria através da gravidade, formando gradualmente um contraste nítido com regiões de menor densidade. Com o tempo, essas regiões de alta densidade evoluíram para as estruturas que vemos hoje: galáxias, estrelas e aglomerados de galáxias. Este processo evolutivo deixou pistas valiosas na radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Cerca de 380 mil anos após o Big Bang, o CMB apareceu pela primeira vez, tornando-se a luz mais antiga que podemos observar. É um instantâneo do universo em sua juventude, registrando o estado do universo naquela época. Durante esse período, os fótons e a matéria estavam firmemente acoplados, formando um plasma quente e denso. Mas, à medida que o universo se expandia e esfriava, os fótons se desacoplaram da matéria e começaram a viajar livremente pelo espaço. Os padrões de flutuação de temperatura carregados por esses fótons se tornaram uma marca permanente, revelando a distribuição da matéria no universo naquele momento crítico. Através deste instantâneo cósmico podemos ver que alguns fótons parecem ligeiramente mais frios, enquanto outros são ligeiramente mais quentes. Essas diferenças estão diretamente relacionadas à densidade de diferentes regiões do universo. Quando os fótons deixam uma região de maior densidade, eles precisam gastar mais energia. Isso faz com que esses fótons sejam mais frios quando chegam a um observador do que os fótons de uma região de baixa densidade. Este fenômeno é conhecido como desvio para o vermelho gravitacional, e é a razão fundamental para as flutuações de temperatura no CMB. Essas variações de temperatura não apenas revelam as diferenças de densidade no universo primitivo, mas também delineiam a estrutura do universo naquela época. O satélite Planck da Agência Espacial Europeia, lançado em 2009, aprofundou ainda mais nossa compreensão deste processo. O satélite Planck mediu o CMB com uma precisão sem precedentes, revelando a estrutura detalhada dessas sementes iniciais. Através da análise desses dados, os cientistas confirmaram que os padrões no CMB são altamente consistentes com as previsões da teoria da inflação. Este resultado forneceu um forte apoio à validade do modelo de inflação e tornou a inflação uma importante pedra angular da cosmologia moderna. No entanto, embora a teoria da inflação forneça um quadro convincente para explicar a rápida expansão do universo, ainda existem alguns problemas importantes não resolvidos. Um deles é o problema do ajuste fino. Para que a inflação funcione da maneira que observamos, certas condições iniciais devem ser definidas com extrema precisão, quase como calibrar uma máquina altamente complexa. Mesmo o menor desvio impediria que ela operasse como esperado. Isso nos faz pensar: por que o universo foi tão perfeitamente ajustado em seu nascimento? Essas condições iniciais são cruciais para o processo de inflação. Mesmo um pequeno desvio poderia levar à interrupção do processo de inflação, impedindo assim que o universo atingisse o estado plano e liso que vemos hoje. Em resposta a isso, alguns teóricos questionaram se há uma razão mais profunda para explicar esse fenômeno de ajuste fino, ou se a teoria da inflação é apenas uma resposta parcial, e se existem teorias alternativas que requerem menos condições iniciais. Outro grande desafio enfrentado pela teoria da inflação é como reconciliá-la com a física de partículas. Em teoria, se pudéssemos entender as partículas fundamentais mais profundamente, poderíamos revelar o mecanismo por trás da inflação. A supersimetria, SU/SY, é um conceito importante na física de partículas que vai além do quadro do modelo padrão. A supersimetria postula que cada partícula conhecida tem um superparceiro correspondente, uma versão mais pesada. Se esta teoria se confirmar, ela poderia explicar a estrutura do universo e até mesmo fornecer pistas para resolver o problema da matéria escura, ao mesmo tempo em que fornece suporte para as condições de alta energia necessárias para a inflação. Neste aspecto, a colaboração Atlas no CERN está na vanguarda da pesquisa.
Usando o Grande Colisor de Hadrons, LHC, a equipe Atlas está procurando por várias partículas superparceiras, especialmente partículas carregadas e neutras. Elas são muito cruciais porque podem ser a chave para finalmente resolver o mistério da matéria escura. A matéria escura, embora constitua a maior parte da massa do universo, sempre foi impossível de observar diretamente. No entanto, apesar de usar métodos mais avançados e colisões de maior energia, até agora não encontramos evidências diretas dessas partículas. No entanto, por enquanto, a supersimetria permanece uma teoria potencial, mas não comprovada. Seu profundo impacto na cosmologia ainda está para ser verificado. Por séculos, os físicos têm procurado por uma teoria unificada que possa explicar todas as partículas e forças. Esta é a chamada teoria de tudo. O ponto de partida desta busca pode ser rastreado até os últimos anos de Einstein, quando ele se dedicou a combinar a gravidade com as outras forças conhecidas. Décadas depois, Hawking assumiu o bastão desta busca, propondo que a resposta poderia estar escondida em um novo conceito revolucionário, a teoria M. A teoria M é uma das ideias mais ambiciosas da física teórica. Ela propõe que o universo não é composto pelas partículas pontuais da física tradicional, mas por cordas vibrantes extremamente minúsculas. Mais importante, essas cordas não são apenas abstrações matemáticas. A vibração de cada corda corresponde a uma partícula fundamental. Um tipo de vibração pode se manifestar como um elétron, enquanto o outro pode produzir um fóton. Um dos principais atrativos da teoria M é sua capacidade de descrever a gravidade de uma maneira matematicamente consistente. Isso é significativamente diferente dos modelos anteriores, que muitas vezes levavam a infinito sem sentido ao lidar com a gravidade na escala quântica. A teoria M inclui a gravidade através de vibrações de cordas específicas, introduzindo assim uma partícula hipotética, o graviton. Diferente das partículas no modelo padrão da física de partículas, o graviton na teoria M segue as regras quânticas e não se desfaz na microescala. No entanto, a teoria M exige que expandamos completamente nossa compreensão do espaço. O espaço tridimensional a que estamos acostumados é substituído por um universo contendo 11 dimensões, 10 dimensões espaciais e uma dimensão temporal. De acordo com esta teoria, algumas dessas dimensões podem ser compactificadas, extremamente pequenas e enroladas, de modo que são completamente invisíveis nas escalas cotidianas. Essas dimensões ocultas podem influenciar as propriedades fundamentais das partículas, explicando por que as leis da física aparecem na forma que observamos. Então, o que tudo isso tem a ver com o universo espelhado? A teoria M fornece uma estrutura que sugere que a existência de múltiplas dimensões, e até mesmo de múltiplos universos, não é apenas possível, mas esperada. Isso é particularmente impressionante ao considerar um universo espelhado. De acordo com a teoria M, o universo pode não existir isoladamente, mas como uma brana em um espaço de dimensão superior, paralelo a outras branas ou universos. Neste modelo, os universos podem existir em pares, simetricamente opostos em um espaço de dimensão superior. Um universo espelhado pode ser uma brana paralela com uma configuração reversa, onde aspectos fundamentais como o tempo podem fluir para trás. Como a teoria M permite dimensões superiores, ela oferece a possibilidade de interações entre esses universos. Eles podem até influenciar as leis ou fenômenos físicos observáveis, como a distribuição da matéria ou o fluxo do tempo, através de interações sutis. Ao introduzir dimensões extras e princípios de simetria, a teoria M fornece uma base teórica para o surgimento natural de um universo espelhado. Este conceito está intimamente relacionado à hipótese do universo espelhado porque sugere que um universo espelhado pode seguir as simetrias fundamentais e as estruturas de dimensões superiores propostas pela teoria M. Em particular, a simetria entre partículas e antipartículas pode ser refletida em uma escala cósmica, tornando um universo à imagem espelhada e com o tempo invertido do outro. Para Hawking, a capacidade da teoria M de explicar múltiplos universos, incluindo a existência potencial de um universo espelhado, era precisamente seu apelo como um modelo completo da realidade. Ela fornecia uma base teórica para a existência de um universo espelhado, e uma estrutura viável para explorar como esses universos podem interagir com o nosso. Então, o que é exatamente um universo espelhado?
A hipótese do universo espelhado propõe uma alternativa radical, desafiando o modelo de inflação tradicional. Sua ideia central é esta: imagine que nosso universo não passou por uma expansão violenta após o Big Bang, mas que dois universos nasceram simultaneamente, um se movendo para frente no tempo, e o outro fluindo para trás no tempo. Neste modelo, o tempo do universo correspondente flui para trás em relação ao nosso, criando assim a imagem espelhada da história do nosso universo. Essa ideia se baseia em um princípio fundamental da física, a simetria CPT. A simetria CPT significa que, para cada partícula e cada processo, existe um dual com carga C, paridade P e tempo T invertidos, constituindo a imagem espelhada do nosso universo. Se esta hipótese se confirmar, o universo espelhado seria composto de antimatéria, não de matéria comum, e se desenrolaria em tempo reverso, criando um equilíbrio com o movimento para a frente do nosso universo. A antimatéria é a chave para este conceito. Pegue um elétron ou um próton, por exemplo. Essas partículas de matéria têm cada uma antipartícula com a mesma massa, mas com carga oposta. Quando matéria e antimatéria se encontram, elas se aniquilam e liberam energia. De acordo com as especulações dos físicos, matéria e antimatéria deveriam ter se formado em quantidades quase iguais no Big Bang. No entanto, o universo de hoje é quase inteiramente feito de matéria. A hipótese do universo espelhado pode fornecer uma explicação para este mistério. Se um universo espelhado composto de antimatéria foi formado ao mesmo tempo que o nosso universo, então a assimetria que observamos entre nosso universo e o universo espelhado pode ser simplesmente porque nosso universo tem propriedades únicas em relação à sua imagem espelhada. O conceito de um universo espelhado também fornece uma nova perspectiva para resolver o problema do ajuste fino proposto pelo modelo de inflação padrão. As condições do Big Bang, como densidade, temperatura e taxa de expansão, devem ser ajustadas com precisão para produzir um universo como o nosso. Se nosso universo for emparelhado com um universo espelhado, então essa simetria pode criar naturalmente condições estáveis, não exigindo assim um ajuste tão fino. Se virmos o Big Bang como um espelho entre dois universos, obtemos um modelo alternativo que se conforma com as leis conhecidas da física e fornece uma explicação para os mistérios da cosmologia existente, expandindo nossa imaginação para além do universo observável.